Multidão de mortos, capítulo 18. A quinta trombeta. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões. Citou Valdenilson, ao fim do dia, observando os tenebrosos zumbis tentarem derrubar as grades do abrigo ao pôr do sol. A quinta trombeta, não é? Perguntou Breno, referindo-se à citação. Exato, respondeu o jovem. É impressionante como tudo mudou de forma tão repentina. Ontem eu estava plantando batatas. Hoje, luto para sobreviver. É? Replicou Breno. As coisas ficaram feias. Todos nós nos tornamos pessoas completamente diferentes. As circunstâncias moldam o homem. Ironizou Valdenilson. Preciso que cuide de tudo aqui enquanto estivermos fora. Confio em você, disse Breno, entregando-lhe um revólver, que o jovem aceitou em silêncio, ciente do peso daquela responsabilidade. Não deixe que as opiniões dos outros te tornem incompetente, pois você não é, disse o amigo. Obrigado pela força, reconheceu Breno. Na manhã seguinte, após a confusão, Breno e o grupo tinham uma missão: buscar suprimentos e estabelecer contato com os aliados. Talvez fosse mais do que isso: preparar-se para uma guerra iminente. Hoje iremos atrás de mantimentos, uma vez que nossa situação não é tão favorável. Elias e eu estaremos empenhados nessa missão, levando os outros de volta ao grupo deles. Vamos vasculhar a região. Valdenilson vai gerenciar o lugar enquanto estivermos fora, articulou Breno, em alta voz perante o grupo. Miguel, encostado no muro do abrigo, escutava, atento, as palavras de quem ele considerava ser seu pior inimigo. Temos pouca munição, precisamos de mais poder de fogo, acrescentou Gesmiel. Podemos até abater esses zumbis que estão nas grades, com cautela. Dá para eliminarmos uma boa parcela, sugeriu Sabrina, empunhando um facão. É uma ótima ideia, considerou Valdenilson. Após abraçar Clara, Breno partiu, sob o olhar antagônico de Miguel, que desejava sua extinção com fervor. Desde o último confronto, nutria um ódio imenso por ele. Os encarregados da missão saíram por cima das grades, que os mortos não tinham proximidade, uma vez que os dois portões estavam emperrados, tornando inacessível a passagem dos zumbis. Guardem as balas para os vivos, usem as lâminas para os mortos, sugeriu Breno. Certo, responderam Manuela e Zacarias, seguindo-os. Forçados a contornar pelas ruas secundárias, já que o caminho direto estava tomado pelos mortos, enfrentaram os infectados com cautela, tentando evitar alarde. Elias utilizava o seu facão para destroçar os mortos que vinham até ele. Breno e ele abriam caminho para os outros dois cautelosamente. Ao chegarem numa praça que tinha uma agência bancária, se depararam com fogo e tiros para todo lado. Um carro repleto de criminosos, e liderado por Júlio, atacou o forte, sede do grupo liderado por Alan, que ficava num antigo hospital da cidade. Manuela se desesperou ao ver aquelas pessoas desmantelarem o que havia sido construído pelo seu grupo. Era possível ver um homem taciturno e sagaz, adentrando a caminhonete, após olhar pela última vez o forte. Breno, ao vê-lo, deduziu que, possivelmente, teria estado no interior do abrigo, uma vez que estava armado com um revólver, que pusera na cintura, dentro da calça. Não podemos resistir, temos pouca munição e eles têm mais armas, revelou Elias, encarando o companheiro. E o que vamos fazer? Ficar aqui parados enquanto o meu grupo é assassinado? Zacarias estava inconformado. É um momento difícil, eu sei. Mas precisamos manter a calma. Eles têm como se protegerem? Perguntou Breno a Manuela. Há um terreno ao fundo, talvez possam ter escapado por lá, respondeu a jovem. Há essa probabilidade? Perguntou Elias. Sim, com certeza, animou-se Zacarias. 2 homens estavam no interior do veículo, mais 4 fortemente armados no fundo da caminhonete. 2 indivíduos arremessavam garrafas flamejantes no interior do local. Atearam fogo e dispararam inúmeras vezes, o que chamou a atenção dos zumbis.
Vamos, precisamos ser rápidos. Observou Breno. A caminhonete logo partiu, deixando o abrigo do grupo que Manuela e Zacarias faziam parte, em ruínas. Era muito arriscado entrar no recinto. Deviam ter atiradores por perto, prontos para disparar em qualquer coisa que saísse ou entrasse lá, por isso era mais do que necessário ter precaução. Uma vez, corri por um longo percurso, contará Elias a Breno. E começou a chover. A cada passo que eu dava, meu corpo parecia estar mais pesado. A força daquela pequena tempestade me empurrava para trás. Mas eu não desisti. Corri com todas as minhas forças. Tinha um objetivo e não pretendia abandoná-lo. Esforço, resistência, dei tudo de mim. Fiz o maior sacrifício para a realização do meu alvo. Atingir determinada distância. Senti algo estranho nos pés. Olhei e vi meus sapatos manchados de sangue. No entanto, não parei. Só conferi melhor quando alcancei a parte baixa da ladeira. Meus pés estavam feridos, o corpo exausto, o fôlego instável e a chuva batia forte na minha cara. Consegui correr, mas não voltei da mesma forma. Estava exausto e havia enfrentado uma tempestade como nunca antes. Finalizara Elias, em uma noite no acampamento. É uma bela história, disse Breno. Consigo ver que, agora, nossa corrida é semelhante à sua. Lutamos, mesmo feridos e cansados, contra uma tempestade. Um dilúvio de morte e sangue. Os 4 jovens partiram para onde, provavelmente, os integrantes do grupo poderiam ter fugido. No caminho, depararam-se com alguns pacotes de alimentos escassos, mas essenciais para a sobrevivência de todos. Ao despontarem no local, uma área que continha 2 barracões, famosa pela comercialização e venda de objetos, a chuva desceu com fúria. Pingos grossos que logo ganharam maior intensidade. Um temporal como aquele tornava a situação ainda mais desfavorável. Nos cantos da rua e nas calçadas, desferiam-se golpes brutais contra zumbis furiosos, que tentavam devorar a alma dos resistentes. São eles! Exclamou Manuela, reconhecendo os integrantes de seu grupo. Poucos haviam restado. Do grupo que tinha 10 pessoas, no início, havia ali bem menos que isso. Alan, Douglas, 2 indivíduos desconhecidos e um doutor, pouco instruído em medicina. Uma grande multidão cercava o local, indo até eles. Eles, então, enfrentaram as condições apocalípticas daquele confronto amaldiçoado. Onde estão Emanuel e José? Perguntou Alan, pelos 2 jovens que foram engolidos pelo monstruoso zumbi. Um silencioso gesto de melancolia, por parte de Manuela, trouxe a realidade à tona. São muitos, se nos cercarem morreremos. Declarou Breno, baseando-se na situação pura e simples. Precisavam fugir dali antes que os mesmos homens que destruíram o forte de Alan reaparecessem. O próprio Alan foi alertado por Douglas, da possibilidade de um ataque relâmpago. Trovões ribombaram no céu, relâmpagos rasgavam o ar, e a multidão de mortos se aproximava. Corram! Gritou Elias, cortando os mortos com seu facão. Retiro o que disse, precisamos de poder de fogo. Respondeu Breno, tendo o rosto coberto pela chuva e a roupa encharcada. Vamos, doutor. O senhor precisa permanecer vivo. Disse Alan, empurrando um zumbi que ameaçava destruir o doutor. A cada momento ficava mais difícil abrir caminho. Como abrir caminho em meio a um oceano de mortos, usando apenas as armas que tinham? Disparando contra a multidão, Breno dava lugar a um feixe de luz demonstrado rapidamente pelo furor de seu revólver. Temia, no entanto, atrair a fúria de seu adversário e ser pego de improviso, num laço fatal. A névoa dificultava tudo. Era manhã e tudo estava nublado. O céu completamente manchado de cinza e preto. Vamos ter que invadir algum lugar aqui, para nos livrar disso. Sugeriu Alan. O banco, talvez seja o melhor local. Acrescentou Elias. Então vamos logo. Sem perda de tempo. Considerou Breno. Façam um círculo de pessoas e tentem sustentar a posição. Cada um limpa o seu perímetro em movimento. Assim poderemos chegar até lá. Finalizou Breno, com terror no semblante. Olhos atentos, por favor.
adicionou Alan. Podemos ser surpreendidos por Júlio e os seus capangas. Algumas armas já demonstravam falhar em meio ao temporal, mas enquanto eles tivessem uns aos outros, poderiam ter uma possível âncora de salvação ou de eterno sofrimento. Alan tentava manter, juntamente com Douglas e os dois rapazes, a integridade do doutor, o qual era muito descuidado, um senhor por volta de 50 anos de idade. Tinha cabelos grisalhos. Vestia um jaleco branco e, por baixo, uma blusa social verde clara. Ao adentrarem na agência bancária, atraíram a multidão de fenecidos que o seguia. Encontraram as portas trancadas. Nada que um tiro não resolvesse, se a arma estivesse funcionando. Tudo dependia disso. Rápido! Vão! Exclamou Manuela, abrindo a porta com um tiro de pistola. Breno respondeu àquele ato corajoso com um sorriso enigmático, mescla de satisfação e preocupação, pois a multidão os pressionava. Um dos rapazes, que estava com Alan, havia sido mordido no braço esquerdo. Desesperado, suplicou para não ser deixado à morte, e o pedido foi aceito. O garoto foi conduzido, juntamente com os outros integrantes do grupo, por Alan, até o interior do recinto, enquanto Breno e Elias, com seus facões, destroçavam os crânios malignos daquela ameaça deletéria. Precisamos amputar o seu braço, declarou Breno, após averiguar o ferimento. Um pouco abaixo do cotovelo, pendia um pedaço de carne sustentado apenas pelo osso. As lacerações feitas eram danosas demais, além do risco dele tornar-se um dos mortos. Você é louco. Amputar o braço de uma pessoa numa situação dessas, esbravejou o doutor, manifestando sua intempestiva revolta. Eu sou louco? Se você não sabe com o que está lidando, eu vou te dizer. Isso é um vírus que se espalha pela corrente sanguínea e mata com rapidez. Não é nenhuma doença que pode ser tratada, retrucou Breno, cravando seus olhos no pseudo-médico. Nós podemos até não ter um diploma de medicina, redarguiu Elias, voltando-se também contra o doutor. Mas conhecemos merdas como essas, de longe. Ele tem razão, doutor, disse Douglas, analisando a situação. O garoto tem duas opções: amputação do membro infectado, ou morte e transformação. O doutor olhou cabisbaixo, seu rosto demonstrava espanto. Não sabia o que fazer ou dizer, enquanto o garoto gemia de dor e sofrimento mediante a chaga mortal. Eu não gosto dessa ideia, rebateu, por fim. Não estou acostumado com essas coisas, concluiu ele. Você não disse que poderia até trazer a cura para esta praga? Perguntou Douglas, contrariado. Cura? Ironizou o doutor gargalhando. Eu só receitava a porcaria de uns remédios. Eu disse aquilo porque pensei que fosse vantajoso. Sabem, todos iam querer ter um médico por perto, revelou o velho, tirando a máscara. Você mentiu para nós? Questionou Douglas, indignado, indo com furor em sua direção. Sim, replicou o cínico. Quem nunca mentiu de vocês? A lavagem de roupa vai ter que esperar. Interpelou Breno, puxando o facão da bainha e lavando a lâmina com a água que trouxera, consigo. Elias, por favor, segure o braço e aperte acima do local mordido com alguma coisa. Eu tenho uma corda na bolsa, comentou Douglas. Ótimo, respondeu Breno. O doutor se aproximou, ao ver que aquilo realmente seria feito. Tomado pela incredulidade, o doutor achava improvável que algo pudesse salvar o garoto. Era a morte, sim, o único caminho que estava destinado a trilhar, segundo o seu dito. Como é o seu nome? Questionou Breno, olhando no rosto do rapaz, que tinha por volta de 15 anos. Augusto, senhor, respondeu, aflito, o adolescente de pele escura e cabelo crespo. Vou ser rápido, disse-lhe Breno, tentando acalmá-lo. Ele sabia que o contato da lâmina contaminada com a corrente sanguínea do rapaz provocaria a morte dele do mesmo jeito. Por precaução, tratou de esterilizar a lâmina 3 vezes, gastando a água que tinha para beber, na tentativa arriscada de salvar a vida daquele adolescente. Elias amarrou a corda acima do cotovelo, segurou as pernas e o outro braço do rapaz e presenciou uma cena indizível. Com toda a força,
Breno atingiu o braço de Augusto, mas não foi de primeira que conseguiu extirpar o membro, não. Foram cerca de 4 ataques consecutivos em meio aos gritos e ao sangue pintando a sua cara. Breno finalmente separou o braço do adolescente, que agora se debatia para conter a hemorragia. Mediante algo tão bárbaro, o doutor sentiu seu íntimo ofendido pela brutalidade concreta da realidade. Vocês são loucos. Todos loucos. Protestou o médico, horrorizado, chegando-se para perto do garoto para ajudar a estancar o sangramento. Blusas foram pressionadas contra o ferimento e presas com uma corda. O garoto desmaiou, estava pálido, perdeu muito sangue e uma frieza dominava seu corpo. Você acha que ele vai conseguir? Perguntou o outro jovem, por nome de Arthur, a Breno. Branco, olhos negros, ele tinha cerca de 17 anos, cabelo moicano, um par de brincos nas orelhas e umas pulseiras nas mãos. Tomara que sim. Fiz o que pude, agora é só esperar. Retrucou Breno, sentindo-se mal. Augusto sentia uma dor inefável, contornando todo o corpo. Aos poucos se viu ser submerso numa leve brisa, vinda não se sabe de onde e sentir uma forte sonolência. Ainda pôde ver o pedaço amputado de seu braço sendo lançado para longe. Os outros tentavam manter o local em segurança, uma vez que os mortos rodeavam tudo, fazendo força sobre as portas. Pela primeira vez na vida, sou um milionário. Troçou Elias, ao jogar várias cédulas para cima. Reagindo a tal expressão com cobiça, Arthur cresceu seus olhos no dinheiro que, para ele, significava uma incalculável riqueza. De que adianta esse dinheiro aí, se ele não tem nenhum valor? Não serve para comprar nada. Já não representa uma fortuna, apenas simboliza algo que não existe mais: a riqueza. Vivemos num tempo em que todos somos pobres. Respondeu Manuela, séria, olhando para o jovem alto. Isso é verdade. Comentário sensato. Murmurou Zacarias. Breno nem se importou. Limitou-se a limpar as armas, repor a munição e se preparar para o pior. O que você pensa que é? Um guerreiro cruzado? Provocou o doutor, vindo ao encontro de Breno, o qual estava agachado cuidando das armas ao lado de Alan, que fazia o mesmo. Não me convém falar de paz quando estamos em guerra. O problema é que sempre estamos em guerra, não há como discordar disso. Murmurou Breno. Vocês pretendem enfrentar aquele homem, sozinhos? Colocar todas essas vidas a perder? Avacalhava o doutor. Você realmente é um lunático. Você foi atacado por esses psicopatas, que causaram todo este infortúnio e ainda quer defendê-los. Isso se chama legítima defesa. Gritou Breno, tomado de fúria. A sua situação não está muito boa não, doutor. Complementou Alan, rejeitando-o também. Você nos enganou para se beneficiar, mentindo inclusive, nos prometendo uma utopia. E agora quer bancar o correto? Se não gosta da ideia, vaza daqui. É simples. Toda ação tem uma reação, Newton dizia isso, e essa é a nossa maneira de reagir. Antes que eles nos matem, vamos aniquilá-los. Concluiu Breno. O doutor baixou o semblante, percebeu que não podia investir contra os seus oponentes e que, além de tudo, havia conquistado o ódio de todos os integrantes do grupo. Nada mais o sustentava como alguém relevante para o grupo. A mentira o havia transformado num estorvo, ridicularizado até pelos mais fracos.